Amém? Quem tem a da CNBB é a 1145, a página. Ave Maria, quem tem aí a Ave Maria? 1229. 1229. Diz assim a palavra de Deus: depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonho as suas mensagens, e os jovens terão visões. Eu queria ler da Ave Maria. Tem uma coisa que eu queria detalhar na mensagem da Ave Maria. A tradução da Ave Maria, ela diz o seguinte: depois de tudo isso, acontecerá que eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivente. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciões terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Palavras do Senhor. Então, essa tradução aqui da Ave Maria, ela tem assim um significado um pouco diferente da tradução da CNBB. A Ave Maria, nessa tradução, ela diz que os nossos anciãos, as pessoas que são idosas, as pessoas que estão velhas, elas terão o quê? Sonhos. E você sabe quando a pessoa está idosa, quando a pessoa já está um pouco de idade avançada, é como se ela realmente não tivesse sonhos, ela não planejasse nada, como se ela realmente ali, ela estivesse esperando o fim da vida. Mas a palavra de Deus nos fala: aquele que tem o Espírito Santo de Deus, não importa qual é a idade, não importa se é jovem, porque o jovem será profeta do Senhor, o idoso será profeta do Senhor. Imagine nós que aqui estamos, da idade que nós estamos, eu com 17 anos, as visões que eu terei com o Espírito Santo, as profecias que eu farei com o Espírito Santo. Você que tem aí seus 18, eu tenho 17, vocês são um ano mais velho, as visões que vocês poderão ter através do Espírito Santo de Deus, as profecias, milagres e prodígios que vocês poderão ter através do Espírito Santo de Deus. Aí, mas aqui é uma promessa. Ele disse: e naquele dia, naquele momento. Mas que dia é esse? Que momento é esse? Aí eu peço para você ir lá para o Evangelho de João. Vamos ler a partir do 7, mas deixa eu explicar um pouco o contexto e o que está acontecendo aqui. Jesus chega para os seus discípulos e diz: eu vou embora, eu tenho que ir. Aí os discípulos: não, nós não queremos que você vá, nós queremos que você esteja aqui, você é o nosso Senhor, você está conosco, nós temos confiança quando estamos contigo. Aí Jesus diz, aí no Evangelho 16, 5, 7, ele disse: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Então era necessário, era preciso que Jesus Cristo fosse crucificado, morto e ressuscitado, para que ele enviasse quem? A promessa do Pai. Lá no livro de Joel, o Espírito Santo, para que ele tenha essas visões, para que eu seja esse profeta do Senhor, para que eu tenha guardado no meu coração tudo aquilo que Jesus disse
Por que? Onde é que está isso? Você pula lá para o versículo 12, ele diz: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Então, era preciso, Jesus ensinou, Jesus formou, Jesus educou, mas era preciso que ele fosse para enviar o Espírito Santo, para que há 2000 anos depois, no cabra velho, cheio de pecado, como eu, esteja ainda falando, relatando as maravilhas que o Espírito Santo de Deus fez pelas mãos de Jesus Cristo. Era preciso, era necessário, o próprio Jesus falou. Então, naquele momento, os discípulos perturbados, ali angustiados com aquele momento, mas ele diz: não vos intimideis, eu vou, mas eu volto. Eu venci o mundo, vai dizer mais à frente a palavra. E aí, vamos ao cumprimento dessa palavra, ao cumprimento da promessa do Pai e da indicação do Filho, que está lá em Atos dos Apóstolos 2, tão conhecido de muita gente, você já deve ter lido muitas vezes, mas nós vamos recordar mais uma vez esse momento histórico da nossa igreja. Quando chegou o dia de Pentecoste, Atos 2, viu? Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído para que eles e um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repetiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia expressar. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que lá debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniram-se multidões e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em suas próprias línguas. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens estão falando, eles não são galileus? Como é que nós o escutamos na nossa própria língua de origem? Nós que somos partas, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, tanto próximo de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e proselitos, pretenses e árabes, todos nós nos escutamos anunciando as línguas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmados e perplexos, e diziam uns aos outros: o que significa isso? Mas outros caçoavam dizendo: eles estão bêbados de vinho e vinho doce. Então Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judéia e todos vós, que resides em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que eu vou dizer. Escutai com toda a atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis dizer e pensar, pois ainda estamos em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, o Senhor disse: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos, mesmo sobre os meus escravos e escravas, eu derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Palavras do Senhor. Então, vemos aqui